Boa tarde, gente. Estamos nós aqui de novo, tá? Dessa vez, como vocês já sabem, né? Nós estamos aí finalizando a nossa segunda unidade em todas as disciplinas. Então só está faltando 4 livros para a gente poder finalizar tudo. Hoje nós iremos finalizar o nosso livro de Geografia, tá? Então nós vamos para o último assunto da segunda unidade do livro de Geografia, que vai falar sobre a biosfera. Nesse conteúdo, ele está entre as páginas 38 e 40 do seu livro de Geografia, tá? Então, tudo que eu vou estar explicando tem lá no seu livro entre as páginas 38 e 40. Então, vamos lá. A biosfera. O que é a biosfera? A biosfera é a camada da Terra onde estão os seres vivos. Ou seja, a biosfera vai ser toda a camada superficial da Terra, tá? Vai estar localizada aí na crosta terrestre, onde vai estar localizado os seres vivos. A biosfera, ela vai ser uma camada da Terra onde nós iremos estudar os seres vivos que vão estar em diferentes locais. Ou seja, quando no estudo da biosfera a gente está incluindo aí a hidrosfera, porque existem seres vivos no mar, a gente está incluindo também a atmosfera, porque existem seres vivos que voam, certo, no ar, tá? E tudo isso vai estar incluso aqui dentro da nossa biosfera. Então, como eu já falei, a biosfera vai ser a camada dos seres vivos, todos os seres viventes. Sejam plantas, animais, vermes, insetos, bactérias, fungos, tudo isso aí que tem vida está incluso dentro do estudo da biosfera. A biosfera vai ser a junção de duas palavras diferentes que juntadas vai formar uma, tá? A biosfera vem da palavra bio, que significa vida, e esfera, que é esfera, tá bom? Então, biosfera significa a vida na esfera, ou seja, a vida no planeta. Bom, a palavra em si, biosfera, significa vida na esfera ou vida no planeta. Quando a gente vai estudar vida no planeta, a primeira coisa que a gente vai ver é que todo ser vivo, ele vive em um local adaptado para ele. Esse local é chamado de habitat. Esse habitat, ele pode ser de diferentes formas. Eu tenho um habitat na floresta, eu tenho um habitat no mar, eu tenho um habitat no cerrado, eu tenho um habitat na savana, eu tenho um habitat no deserto. Todos os locais do mundo se tornam habitat para alguma espécie de animal ou de planta, ok? Como assim? O pinguim tem o seu habitat natural. E qual é o habitat natural dos pinguins? São as calotas polares. A gente sabe que o pinguim ele vive no gelo, no local frio. Se eu pego o pinguim e levo ele para o meio do deserto, ele vai sobreviver? Não, ele vai morrer. Por que isso acontece? Porque o deserto é um local muito quente, onde o pinguim não vai se adaptar, pois o seu habitat natural é o frio, tá ok? E existem espécies que são adaptadas lá no deserto, sim. No deserto a gente vai encontrar alguns tipos de cacto, são plantas que também são adaptadas a pouca água, então eles vão sobreviver. E também nós vamos encontrar alguns insetos. É possível a gente encontrar escorpiões, cobras, que também vivem no deserto. E geralmente essas espécies que vivem no deserto, nós não vamos encontrar em outros lugares do mundo, tá? Então são espécies únicas. Também existem os habitats nas águas, nos mares, habitats nas florestas, nas savanas. Cada local vai abrigar um grupo diferente de espécies, tá bom? E isso são os habitats. Esse habitat, junto com os seres vivos que habitam nele, vai formar os ecossistemas. E o que são os ecossistemas? É um conjunto entre plantas e animais, seres viventes, tá? Que formam um local. Então, esse ecossistema, ele pode ser aquático ou terrestre, dependendo do local que a gente se identifica, tá? Aqui eu coloquei uma imagem de um ecossistema aquático. O que é que faz parte desse ecossistema? Não apenas os animais, mas também todas as plantas e vegetações que vai ter lá. Então aqui, ó, nesse ecossistema nós temos peixes, tartarugas, podemos encontrar baleias, tubarões, arraias, polvos, lulas. Temos aqui, ó, mariscos, temos também algas, temos corais. Tudo isso faz parte desse ecossistema, tá bom? Dentro de um ecossistema, é possível a gente encontrar 2 tipos de fatores. Os fatores chamados de bióticos e os fatores abióticos. Os fatores bióticos são aqueles que têm vida, ou seja, que vão nascer, vão crescer, alguns se reproduzem, outros não, mas eles também vêm a morrer depois de algum tempo, tá bom? Esses são fatores bióticos.
certo? Para a gente exemplificar, o que é que a gente tem de fator biótico? Animais, pessoas, plantas, fungos, bactérias, porque todos eles têm um ciclo de vida. Vai nascer, vai crescer, uns se reproduzem, outros não, mas todos vão morrer, tá? São fatores bióticos, aquele que tem vida. E os fatores abióticos. O A, como a gente já estudou em outras aulas, ele vai trazer aí uma ideia de negação. Então, abióticos vai ser aqueles que não têm vida. Bióticos são os que vivem e abióticos são os que não têm vida. E quais são os fatores que não têm vida? A luz e o calor emitido pelo sol, a água, o solo, o ar. Isso são fatores que não têm vida, porém são essenciais e necessários para que haja vida dos seres vivos, tá ok? Então os fatores abióticos são aqueles que não vão ter vida, porém eles são essenciais para que haja vida, tá bom? Lembre-se disso, bióticos são aqueles que possuem vida, seres vivos, plantas, animais, humanos, certo? E os abióticos são aqueles que não têm vida, mas são necessários para que haja vida dos seres bióticos, tá bom? Então, como a gente já vem dizendo, os seres humanos, eles são de fatores bióticos. Porém, eu vou trazer uma curiosidadezinha e chamar a sua atenção que os seres humanos, ele não tem um habitat natural. Porque o ser humano é a única espécie que tem a capacidade de se adaptar em qualquer ambiente, tá? Então, a gente mora aqui no Brasil. Se por um acaso acontecer alguma coisa, tiver todo mundo que sair do Brasil e ir lá para o Polo Norte, a gente não vai morrer no Polo Norte, a gente vai se adaptar, botar roupa mais quente, fazer umas casas, acender fogo e vai continuar vivendo, certo? Então o ser humano, ele não vai ter um habitat natural, tá? Porque ele se adapta em qualquer lugar e a qualquer ecossistema. Baseado nisso, coloquei aqui, ó. Seres humanos possuem a capacidade de adaptação aos diversos ambientes, seja lá ele qual for. Aí vejam, essa relação do ser humano com o ambiente, que vai estar relacionada aos seres bióticos, aos abióticos, vão fazer com que ecossistemas possam crescer e se desenvolver cada vez mais. Porém, o ser humano, por essa busca de adaptação em qualquer ambiente, ele acaba desmatando e acaba prejudicando alguns habitats de alguns seres vivos, tanto plantas quanto animais. Essa prejudicação aí, esse ato prejudicial à natureza que o ser humano faz, ele é muitas vezes controlado por ONGs, que são organizações não governamentais, que têm a sua função aí de fiscalizar o meio ambiente para que haja preservação, tá? Como o ser humano estava crescendo aí numa quantidade desenfreada, foi necessário criar algumas reservas ambientais, também chamadas de hotspots. O que são as hotspots? São áreas de grande concentração de biodiversidade, ou seja, essas hotspots vão ser áreas de preservação. São áreas em que o governo e algumas instituições fazem uma fiscalização mais assídua, mais acirrada. Para quê? Para que o ser humano não invade e não destrua, certo? Nessas áreas de preservação é proibido a caça, a pesca, a derrubada de árvores e a retirada da vegetação do próprio solo, tá? Essas áreas estão interligadas diretamente às reservas ambientais, que são justamente esses lugares que eu estou falando, os locais que são proibidos, certo? Qualquer tipo de atividade humana. Aqui, próximo do nosso bairro de Tabatinga, nós temos uma reserva ambiental, que é a reserva de aldeia, tá? Quem mora em aldeia sabe que um bocado de ruas não tem calçamento, é de barro. Por que isso é de barro ainda, essas ruas? Porque a prefeitura não quer calçar? Não. Porque como se trata de uma área de preservação ambiental, o ser humano não pode chegar lá e fazer daquela área uma cidade, para não se tornar uma grande civilização. Então o que é que se faz? Tem que preservar as raízes. Então a estrada é só de barro, uma grande concentração de árvores, não pode derrubar, não pode matar os habitats, os animais que vivem ali, certo? Quando vê os animais tem que devolver para a própria natureza. Isso tudo por se tratar de uma área de reserva ambiental. Porém, existem muitas pessoas mais intencionadas e pensando em ganhar um dinheirinho, e o que é que fazem? Eles dão origem à captura de alguns animais e de algumas espécies para vender e ganhar um dinheirinho muito bom no mercado negro. E isso é chamado de biopirataria.
E o que é a biopirataria? É a venda ilegal de animais silvestres, ou seja, existem aqueles animais que são adaptados apenas na natureza, nas florestas. O ser humano chega lá, captura, bota dentro de jaulas e vende ele muito caro para o mercado lá fora, tá? Muitas vezes, alguns compram para poder fazer casaco de peles ou para ter um animal exótico e muitos até para usar de remédio, como é o caso das cobras. Muitas cobras são capturadas e vendidas para que o povo possa extrair o seu veneno e fazer medicamento. Agora, tudo isso de uma forma ilegal, dando origem à biopirataria, tá? E com isso a gente conclui a nossa aula de geografia de hoje. Eu quero lembrar a você que no livro de geografia tem um exercício nas páginas 40, 41 e 42. Então você pega aí o seu livro de geografia, abre lá nessas páginas e vai responder essa atividade, tá ok? A gente conclui a segunda unidade de geografia e amanhã a gente volta com os assuntos de história, tá bom? Um grande abraço e até amanhã.